Olá, irmãos, queremos dar sequência ao estudo dos 10 mandamentos, visando a sua compreensão e a sua aplicação para a vida da igreja, para a nossa vida. E eu quero recordá-los de nossa introdução e do primeiro mandamento que já consideramos em domingos anteriores, para dar sequência hoje ao segundo mandamento. Na introdução, basicamente o que percebemos foi a utilidade dos 10 mandamentos para a vida da igreja. Tanto Jesus Cristo, como os apóstolos, posteriormente a igreja, todas as vezes que trataram acerca de padrão moral e espiritual, recorreram aos mandamentos, de maneira sintética, aos 10 mandamentos. Deixe-me relembrá-los de 2 textos. Tiago, capítulo 2, quando tratou acerca da acepção de pessoas, ele disse, a partir do verso 9, o seguinte: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O outro texto, Paulo, quando escreveu sua carta aos Romanos, no capítulo 13, a partir do verso 8, ele disse o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal quanto ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ambos e os demais apóstolos não usam o cumprimento da lei para uma aplicação salvífica, uma aplicação soteriológica, mas consideram a lei como resultado, ou a vivência desta, como resultado da salvação aplicada na vida da pessoa. Viver a lei é viver o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Por isso que nós vemos que no Novo Testamento, todas as vezes que os apóstolos tratam acerca de padrão moral, padrão espiritual, eles recorrem à lei de maneira especial aos 10 mandamentos, como vimos nesses 2 textos. Quando nós consideramos o primeiro mandamento, na segunda mensagem, o primeiro mandamento chama a atenção para a realidade de um Deus único, cujos princípios observáveis são: Ele é o único Deus existente que deve ser adorado. Ele é o Deus soberano. E Ele é o Deus determinante, tanto no contexto linguístico como nos demais contextos. O Senhor é o determinante. Ele é aquele que não necessita de especialização ou de ser quantificado. Ele é. Por isso, textos como o de Êxodo 3,14, quando ele disse a Moisés: eu sou o que sou, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Quando nós observamos o segundo mandamento, nós temos a compreensão de um Deus acessível. O segundo mandamento está em Êxodo capítulo 20, versos 4 a 6, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração
daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus deseja intimidade, e intimidade exclusiva conosco. Devemos lembrar que os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento direto entre Deus e o homem, entre o Criador e sua criatura. Já os 6 últimos mandamentos tratam do relacionamento entre os homens. É como se os 6 últimos fossem uma consequência dos 4 primeiros, ou da vivência dos 4 primeiros mandamentos. A ideia expressada no primeiro mandamento de um Deus único continua viva no segundo mandamento, porém com o objetivo de revelar algo mais. Deus tem uma vontade definitiva de manter relacionamento com o homem. Vamos compreender objetivamente este mandamento. Qual é o ensino deste mandamento? O ensino é não ter nem adorar imagens. Ele diz no verso 4 para não fazer imagens em hipótese alguma. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Qual é a razão disto? Veja, a decisão de não recorrer a Deus, de não o ter como alguém em quem se pode confiar, como uma pessoa certa para se relacionar, para se abrir o coração, a decisão por não o assumir como referencial absoluto e, portanto, fundamental para o viver, transforma o homem em um ser rebelde, que busca referencial, que busca vida e padrão fora de Deus. É isso, por exemplo, que Paulo retratou no capítulo 1 de sua carta aos Romanos, a partir do verso 18 até o final. Paulo apresentou o problema do homem, o problema central do homem, que evidentemente se manifesta por meio do pecado, mas é a rebeldia contra o Senhor. Ele rejeita o Senhor, mesmo tendo todas as condições de reconhecer a existência e a presença de um Deus, ou do Deus que tudo fez e que tudo sustenta. Ele rejeita este Senhor, este Deus, para a sua vida, consequentemente rejeita o padrão ou os princípios deste Deus para o viver e tenta estabelecer uma nova realidade, um novo padrão, um novo senhorio. E o resultado é que ele assume este senhorio, ele se torna seu próprio ídolo, o ídolo maior, e ele começa a usar de subterfúgios, ídolos menores, para satisfazer o desejo do seu coração. Então, ao invés de voltar-se para Deus, a pessoa volta-se para si mesma. E ela começa a usar de coisas ou da imagem de coisas que foram criadas por Deus para o seu próprio benefício. Veja o que Deus, através do profeta Isaías, fala no capítulo 44, a partir do verso 9, do verso 9 até o verso 17. Preste bem atenção quando ele retrata a loucura da idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Deus está direcionando a responsabilidade ao homem e está questionando a coerência desta opção. Verso 11: eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados.
O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força de seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem. A referência é o homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. O Senhor, por meio do profeta, está questionando a coerência e está revelando a loucura do que é a idolatria e responsabiliza o homem, porque todo e qualquer ídolo é feito à sua imagem e semelhança, porque o homem é o ídolo maior. E ele usufrui, ou cria, ou assume coisas que foram criadas por Deus, dando-lhe uma nova roupagem, uma nova identidade, no objetivo de satisfazer os desejos do seu coração. Neste sentido, o idólatra presta adoração a si mesmo, ao desconsiderar o Criador e o sustentador da vida e ao considerar em seu lugar a sua própria vontade, a sua própria satisfação, usando de ídolos menores para satisfazer-se. Ídolos como pessoas, coisas e ações. Então, por isso o Senhor diz: não devemos fazer imagens em hipótese alguma. E nos versos 5 e 6, o ensino é que nós não devemos adorar tais imagens, não devemos assumir tal idolatria, não devemos prestar cultos. Verso 5 do capítulo 20 de Êxodo diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Qual é o significado de adorar? A definição mais simples usada pelas pessoas: render culto, amar extremosamente, venerar, é o mais usado pelas pessoas. Mas veja o conceito essencial encontrado nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é o de servir. Assim, quem adora, serve. E isto nos traz uma séria compreensão do que Deus espera de nós: serviço. Por isso, os talentos e os dons espirituais, para que o salvo o adore através daquilo que faz. Logo, cantar, eu vou exemplificar com isto: cantar é cantar. Isto é, dizer aquilo que Deus é e o que tem feito por nós. É como se fosse um discurso do que Ele representa em nossa vida. Mas não é serviço, a não ser para aqueles que são chamados e preparados para a tarefa de conduzir o povo através do louvor. Adorar é colocar aquilo que a pessoa é, aquilo que a pessoa tem à disposição do Senhor, produzindo algo que seja usada por Ele, por Deus, para o benefício de seu reino, para o benefício de sua igreja, para o benefício de seu povo. Então o ensino é este. Agora, qual é o princípio? Qual é o princípio aplicável deste ensinamento para a vida da igreja? O princípio é: não há necessidade de subterfúgios. Deus é suficiente. A razão é que Deus é presente.
Deus é acessível. É um Deus a quem se pode chegar. É um Deus comunicável, tratável, a quem se pode recorrer em todo e qualquer aspecto e tempo da vida. É Deus que se preocupa e busca o bem do seu povo. Isto é retratado em vários textos nas Escrituras, em vários salmos, como por exemplo o Salmo 116. Eu vou ler alguns versos deste salmo. Salmo 116, quando o salmista expressa ações de graças e ele diz: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu li Salmo 116, versos de 1 a 9. O salmista adora ao Senhor, o salmista revela gratidão ao Senhor por sua proximidade, por ter dele o que é necessário para viver. E por isso, então, ele lhe presta dedicação e afirma que estará a serviço do Senhor para todo sempre. O Antigo Testamento descreve o Senhor na peregrinação de Israel como o Deus que tabernaculava com o seu povo, o Deus que andava à frente, mostrando e abrindo o caminho, o Deus que acampava com o seu povo, o Deus que guerreava por seu povo, o Deus que alimentava seu povo, enfim, um Deus que preservava o seu povo, qualificando assim o seu relacionamento. Então Deus é próximo, Deus é acessível e não há necessidade de subterfúgios. E no verso 5 e 6, ainda o Senhor chama a atenção para a consequência para os infratores. No capítulo 20 de Êxodo, ele diz: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Assim, a sua ira, o seu juízo, repousa sobre aqueles que abdicarem do acesso direto a Ele, para buscarem outros caminhos, outros meios. É o que Paulo, no texto já citado por mim, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28 até o 32, finalizando o capítulo, retrata a consequência sobre a vida daqueles que são rebeldes, rejeitando o Senhor e assumindo a si próprios como referenciais. O resultado é morte. Distanciamento da vida redunda em morte. Morte nos relacionamentos, morte na forma de se fazer as coisas, morte do coração, morte nos sentimentos, morte em tudo, até mesmo a separação da alma e do corpo. Qual é a conclusão? Deus está em todo lugar. E Ele está pronto para manter uma excelente e duradoura amizade com todos aqueles que o buscar. Veja, Ele dá o primeiro e fundamental passo, Ele desperta o entendimento e concede as oportunidades para a reflexão, para o aprendizado, para o voltar-se para Ele, e concede tudo o que é necessário para vivermos em dedicação a Ele, adorando por meio do que somos e por meio do que fazemos. Assim,
sendo dele, o que esperamos para adorá-lo? O que esperamos para servi-lo? Pense nisso. Pense enquanto nós vamos ouvir nesse momento uma música, uma adoração ao Senhor, por alguém que vai agradar a sua vista por ser mais bonita do que eu. Somente és Deus.
Muito bem. Eu não sei se você está sozinho nesse momento, se está acompanhado, está com sua família, mas aproveite para responder ao Senhor através da oração. Que Deus te abençoe.